Roda, vamos começar com o Daniel. Professor, o senhor falou a respeito da polarização e a vocação que a gente tem, o país que a gente quer ser, e eu faria uma pergunta bem nessa linha, assim, e propositiva também, tentando entender, independentemente do espectro do governo em questão, mas de que forma a gente pode construir uma excelência maior ou criar uma excelência na questão da ciência, na questão da educação. Me parece que o senhor sempre fala que há um potencial muito grande e ele não é desenvolvido. Em que a gente está patinando e que isso pode, de alguma forma, ser construído a partir de agora e como construir isso? Talvez 40 minutos seja necessário para... Pelo amor de Deus, não. Esse bloco só tem 20 minutos, professor. Se a gente olhar para o mundo, há 30 anos atrás, o Brasil não tinha um PIB semelhante ao da China, da Coreia do Sul. Não tem nenhuma razão para o Brasil não ser um país desenvolvido, a não ser o fato de que as forças produtivas continuam organizadas de maneira escravista. O investimento, é muito comum encontrar uma pessoa muito rica no Brasil que investe em museus nos Estados Unidos, na Europa, e não investe no Brasil. Então existe um problema no país que diz respeito à distribuição, que diz respeito à maneira como o trabalho é realizado e apropriado. Como que a gente vai resolver esse problema? Muitas pessoas que são ricas acham que se pagarem impostos o Estado vai dissipar a sua riqueza. Então que elas façam elas mesmas o que precisa ser feito, que é basicamente investir em educação, ciência e tecnologia por um período sustentado. O investimento em ciência no Brasil aumentou muito na primeira década desse século e nós caminhávamos para um investimento do tamanho de um país desenvolvido. E agora nós fizemos o caminho reverso, estamos de volta ao orçamento de 20 anos atrás. Se nós fizermos isso, a gente vai estar entrando de marcha ré no século XXI e o lugar que vai sobrar para a gente é acoplado no fim da fila, vendendo commodities que eventualmente serão muito baratas, haverá competidores, o futuro muito ruim. Por outro lado, acho que a nota de otimismo é que nós temos um povo extremamente trabalhador, criativo, e se nós investirmos no povo, isso vai dar certo. Isso aconteceu em outros lugares, não tem nenhuma razão para não acontecer aqui. Bernardo. Siddhartha, você falou dos cortes para os recursos na ciência. Você fez doutorado e pós-doutorado em universidades de ponta nos Estados Unidos, tem cacife para fazer carreira em qualquer grande universidade do mundo, mas você escolheu se instalar em Natal, uma cidade distante dos grandes centros científicos brasileiros. 14 anos depois, o nível de recursos para ciência, recursos federais para a ciência, vem baixando de ano a ano desde o segundo mandato da Dilma. Você se arrepende da sua escolha? De modo algum, Bernardo. Pode ser que eu precise ir embora do Brasil se ele deixar de ser viável, mas isso não aconteceu ainda. Então, enquanto não acontecer, a gente vai tentar construí-lo, né? As pessoas me perguntam como é que eu me sinto. Eu me sinto como um violinista no convés do Titanic. Isso é porque ele disse que estava esperançoso. Danilo. Professor, uma proposta que o senhor tem é a da federalização do ensino básico e médio, como acontece com o ensino universitário federal. Por que o senhor acha que a federalização é uma solução para a educação no Brasil? Essa proposta não é minha, né? A pessoa que eu vi falando sobre isso é o ex-senador Cristóvão Buarque, mas eu acho que ela faz sentido. Porque me choca que os professores universitários que estão no sistema federal estejam conseguindo trabalhar, mas o pessoal que dá aula para as crianças, os professores do magistério, tenham um salário de fome. Isso é chocante. Então, na minha opinião, nós deveríamos unificar a carreira de professor pelo teto. Pelo teto, tratar todos os professores como sendo parte de uma única carreira, e se o professor do magistério tiver mestrado e doutorado, que tenha recompensas por isso. É fundamental a gente entender que o país só tem solução através da educação. Se não houver investimento em educação, ciência e tecnologia, não há solução. E as pessoas que pensam o contrário deveriam estudar um pouco o que aconteceu com os nossos vizinhos e o que acontece com os países desenvolvidos. A Coreia, por exemplo, é um país que foi muito desenvolvido em termos de cultura, e mesmo da sua ciência, por muitos séculos. Depois passou por um processo de invasão estrangeira e perdeu a sua riqueza e chegou a ter 75% de analfabetos no século XX e depois conseguiu se recuperar, a Coreia do Sul. A gente precisa fazer alguma coisa parecida, a gente precisa de um grande movimento unificado, coerente em direção ao futuro. Eu acho que a federalização pode dar conta disso, mas evidentemente a palavra em si não quer dizer nada, o que importa é qual é o projeto, como que isso é realizado.